Olá, pessoal, bom dia, boa tarde. Prazer imenso, imenso ter uma convidada super especial, Juliana Castro, essa minha amiga sensacional e talentosa que vocês vão ver. E muito obrigada, Ju, por reservar o seu tempo para estar aqui com a gente. Obrigada, Ana. Um prazer, né? Fazer essa conexão Brasil-Canadá. Viva a Gallup, né? Nos unindo. Viva a Gallup! Gente, eu preciso falar para vocês que sensacional essa mulher que a gente vai conversar hoje. Deixa eu fazer uma pequena apresentação da Ju, e aí nós vamos conversar sobre essa questão do empreendedorismo. Será que realmente o empreendedorismo era para todo mundo? E a Ju é muito interessante porque a Ju ela fez a transição do empreendedorismo, a Ju era empreendedora e agora está trabalhando no mundo corporativo. Então, assim, a Ju, por ser essa mulher tão talentosa, ela fez várias transições de carreiras e após 13 anos empreendendo no cenário cultural em Brasília, onde ela teve um instituto de dança. E a Juliana é um exemplo de transição constante, como no meu caso também, né? E assim, acho que por isso que também a gente tem essa conexão, né, Ju? E aí, assim, a Ju também ela se capacitou como trainee da Dale Carnegie no Business Game Training, e ela se aprofundou os conhecimentos no Enneagrama e recentemente ela finalizou a capacitação de coach de pontos fortes pela Gallup, onde nós nos conhecemos, né, Ju? E aí hoje a Ju, ela trabalha como coordenadora da Academia Remarks, do Distrito Federal de Brasília, que é um centro de treinamento do mercado imobiliário e ministra aulas de sapateado em sua escola, que leva o seu próprio nome em Brasília também. Exatamente. E aí, gente, só para vocês verem como é sensacional essa mulher, chamada Ju, a gente vai colocar um vídeo da Ju aqui, dançando, sapateando, junto com a filha dela, e vamos lá. Olha que lindo. Sensacional esse vídeo, sensacional. E na verdade, gente, eu gostaria, assim, eu fiz questão de mostrar esse vídeo para ver quantos talentos que a gente tem, e esses talentos, eles podem ser transferíveis, e por que nós temos talento, porque nós temos experiências, é que nós temos essa condição de fazermos a transição de carreira. Então a Ju vai contar um pouquinho da história dela até chegar um pouquinho na Remarks, né? E aí, como é que foi a sua transição do empreendedorismo, de ser empreendedora para o mundo corporativo, Ju? Eu posso me apresentar como uma pessoa que está eternamente em transformação, né? Eu venho da educação física, que é meu primeiro curso acadêmico, com pós-graduação no ensino especial. O sapateado na minha vida, ele apareceu muito jovem. Eu comecei a sapatear com 9 anos de idade. A paixão virou profissão, porque desde pequena eu percebi um nicho muito específico de pessoas trabalhando com sapateado. Quando eu vim para Brasília, não tinha quase ninguém dando aula de sapateado. Por um bom tempo, eu posso dizer que eu fui única na cidade dando aula, porque as pessoas vinham para Brasília e voltavam para os seus lugares. Hoje não, já temos outras pessoas trabalhando com sapateado, mas ainda é um público muito pequenininho. Por causa do sapateado, né, e essa veia empreendedora que eu tenho, eu ousei em abrir um grande instituto de dança que levou meu nome durante 13 anos aqui em Brasília. Consegui reunir assim, as pessoas mais competentes da área da dança e já foi um pequeno desafio ali, já começou, porque as pessoas me enxergavam, as pessoas me conheciam como sapateadora. E de repente eu abro uma grande academia com o meu nome dizendo Instituto de Dança. Então, assim, do sapateado eu quis abraçar o mundo da dança e eu abracei muito bem abraçado. Quando foram 13 anos empreendendo
aprendendo. Foi uma empresa muito grande, muitos profissionais e de áreas diversas. Eu nunca gostei de ficar só com uma área do conhecimento artístico. Então, isso já foi um grande diferencial. Depois, né, que eu entrei para esse mundo do empreendedorismo, que eu deixei de ser autônoma, né, e eu resolvi montar uma empresa, eu percebia que eu estava trabalhando com as pessoas e para que eu alcançasse resultados melhores, eu precisava estar mais bem preparada. Então, ali eu comecei por mim. Eu comecei buscando conteúdos para mim, para que eu pudesse ser uma líder, né, uma gestora de equipe, onde eu pudesse alcançar os resultados que eu queria alcançar. E eu te digo que eu alcancei, né? Então, assim, depois de 13 anos, em 2018, veio a fatídica decisão de vou vender a minha empresa. E aí? Eu tinha 47 anos. Se eu falei para você aqui que eu comecei a sapatear com 8, esse período todo eu nunca tive afastada da dança. Então, o que fazer? Né? E aí eu acho que é exatamente esse ponto da pauta que a gente vai conversar, né? Que é exatamente esse público que o seu curso é direcionado, né? Pessoas maduras, pessoas experientes que acreditam na possibilidade ou que temem a possibilidade de recomeçar. Então esse é um pouquinho da minha história. E uma coisa bastante interessante que a Ju falou é que assim, ela trabalhou com sapateado e depois ela foi empresária e gestora. Então, isto é, não é apesar de trabalhar com sapateado, mas é porque você trabalhou com sapateado que você teve essa condições de fazer essa transição, né, Ju? E eu acho que uma coisa bastante interessante a gente poder frisar aqui é que à medida que a gente vai fazendo e vai tentando fazer essas mudanças de carreira, mudanças de profissão, mudança de emprego, a gente vai ganhando mais experiência. E quanto mais a gente ganha experiências, essas experiências são transferíveis, né, Ju? Inclusive isso, a gente encontra em cada momento, em cada lugar que a gente resolve estudar. Eu me lembro de uma matéria na Faculdade de Educação Física que falava exatamente era percepção motora, né? Aquilo que você faz, que você já tem, que você faz naturalmente, e como é que você vai utilizar essa habilidade para um outro esporte ou para alocar em alguma coisa que te gere movimento. E eu sempre fiquei muito encantada com essa coisa do conhecimento transferível, né? Dessa transferência de conhecimento que você tem. Então, por que algumas pessoas têm mais facilidade para fazer um atletismo e outras não? Talvez porque aquelas outras pessoas tenham experiências mais de moleque mesmo, de subir em árvores, de correr, de rolar. São habilidades tão elementares de um ser humano e, de repente, quando ele escolhe um esporte, ele traz aquele conhecimento lúdico, cotidiano, para um esporte de alta performance. Aquelas outras pessoas que não têm essa vivência, que moram em outros lugares ou não administram isso de uma certa forma ou não vivenciam isso, não trazem para a sua prática, quando elas vão para um outro esporte, elas precisam aprender, enquanto que outros já chegam com isso de uma forma natural. Então, na gestão, na experiência da gestão no Instituto de Dança, não foi diferente, né? Eu trouxe da minha vivência com o esporte, mas muito da dança, o que a dança me mostrou, o que a dança exigiu de mim, né? E juntando com os talentos que eu tenho, eu trouxe para essa questão de como gerir essa equipe, né? Então, por exemplo, a questão do compromisso, né? A pessoa que tem a responsabilidade alta, como eu tenho. Compromisso é compromisso, Ana, você não está entendendo. Hora marcada é hora marcada. E isso a gente aprende na dança, a gente tem horário de ensaio, então a gente precisa cumprir aquela meta porque o dia do espetáculo está por vir. Então, se você não ensaiar, você vai mudar o dia do espetáculo? Olha o transtorno que vai ser, né? Mudar toda uma equipe, todo um teatro. Então, você precisa cumprir aquela meta. Então, você vai trazendo práticas e você vai transferindo para o seu novo dia a dia, para esse novo recomeço, para esse novo lugar que você escolheu estar. Exato, e essa é uma coisa bastante interessante dos nossos talentos também, né, que a gente fala tanto, né, que como é que, assim, a Ju tem uma responsabilidade como primeiro, então, independente se for o sapateado, como gestora, como trabalhando com vendas, como trabalhando com coordenadora, independentemente, essa pontualidade, ela é importante, porque mostra comprometimento, mostra responsabilidade. E o que a gente precisa, né, para ser um profissional qualificado? Definitivamente responsabilidade, comprometimento e pontualidade com as nossas entregas, não é, Ju? Perfeito. Então, como que a gente faz esse resultado, essa performance, ela é igual, mas como que a gente faz esse approach? Como é que é o processo de a gente chegar nesse resultado final, que eu acho que a gente utiliza os nossos talentos, utiliza as nossas experiências, que eu acho que o mais interessante é a gente poder frisar aqui, né? Outra coisa bem legal, Ju, que você falou, que você fez a sua transição de carreira também com 47 anos. Eu fiz a minha com 43 anos. E assim, depois dos 40,
40, você pensa assim, meu Deus do céu, será que é possível? E eu acho que assim, a maioria das pessoas que estão também nos ouvindo aqui, o meu público, são pessoas que já estão acima dos 40 e que estão assim morrendo de medo, mas morrendo de vontade de fazer essa transição, de poder ter essa coragem e vencer o medo de poder fazer essa transição de carreira. Me conta um pouquinho, Ju, como é que foi essa sua... Eu gosto muito dessa palavra coragem, né? Benebral define que coragem é aquilo que vem do coração, né? Cor. Né, quando pega do latim. E realmente é um ato de coragem. A decisão, muitas vezes você não entende o que está acontecendo e é chegado um momento de você decidir o que você precisa fazer. Ok, você vai lá e toma a decisão. No meu caso, vou vender o Instituto de Dança Juliana Castro. Eu achava que eu ia morrer contando 5, 6, 7, 8 e comandando aquele espaço. Que quando eu não montei pensando que um dia eu fosse, aspas, desmontar, que eu fosse vender. Né? Isso não passava pela minha cabeça. Então, esse momento é um momento que eu chamo de momento de angústia, mas é bacana você se conectar com essa angústia e você olhar para o que te traz angústia e falar, ok, estou sentindo angústia, não estou mais satisfeita, não estou mais feliz, o que é que está me trazendo esse desconforto? Opa! É isso, eu não quero mais ficar nesse lugar, né? Então, como é que eu vou fazer para sair? Você tem que resolver, você tem que olhar, enfrentar e resolver esse problema. E estruturar, traçar uma estratégia. No meu caso, eu olhei para essa angústia, né? Sim, eu entendi que era vender a academia. Tudo bem, vamos lá. Precifica, vai atrás dos possíveis compradores, faz uma apresentação formal, usa o processo de persuasão, espera, lida com a sua ansiedade, porque a resposta, a pessoa precisa maturar, é uma decisão importante que ela vai fazer. Ok, ela maturou, vendi a empresa. Ok, então aí vem o outro processo. Como é que eu vou fazer o encerrar esse ano de 2018? Eu tinha funcionários, eu tinha professores, parceiros, eu tinha alunos, eu tinha pais de alunos, eu tinha uma série de compromissos. Então, quais são os acertos, as conversas? O que eu preciso fazer? As ações que eu preciso? Aí vai para a prática. O que eu preciso fazer para concluir esse processo? Beleza. Aí tem o outro processo, no meu caso. Eu consegui vender a empresa. É um case de sucesso. Eu vendi a empresa para uma outra empresa de dança. Então, o que eu precisei fazer, que eu achei justo e eu ofereci? Fazer o processo de transição. Então, por quê? Porque muitos professores, muitos alunos, muitos funcionários foram escolhidos para ficarem lá. Então, eu precisava também fazer essa transição para que fosse confortável para todo mundo. Para mim, era muito confortável. Era um case de sucesso, eu podia sair, mas eu estava deixando outras pessoas naquele processo, naquele lugar que foi meu. Foi nosso, que nós construímos juntos, né? Começou do meu sonho, e o meu sonho ele se espalhou, ele envolveu outras pessoas. Então, fiz esse processo de transição. Mas aí a gente tem que voltar. Quando eu estava lá nesse processo de decisão do que eu ia fazer, na minha cabeça tinha incerteza. Ok, e o que eu vou fazer depois que esse processo acontecer? Então, eu vivi isso simultaneamente. É uma loucura. Eu vivi isso simultaneamente. O que eu tinha que conectar com a minha angústia, o que eu tinha que fazer, cuidar de tudo. Cuidar das pessoas, cuidar dos processos, cuidar dos compromissos e, ao mesmo tempo, lidar com a minha emoção de despedida daquele empreendimento que era meu e lidar com a possibilidade do que fazer depois. Porque depois eu sabia que eu ia me deparar com um vácuo. Eu sabia que eu ia me deparar com um vácuo, né? Então, esses são os primeiros pontos que eu trago aqui. Feito isso, nesse meu processo, enquanto eu estava vivendo... E isso, Ana, durou 2 meses, tá? Esse processo de lidar com a angústia, decidir, precificar, vender, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Onde eu me enxergo? E aí eu comecei a fazer o exercício da visão. Aonde eu me enxergo no futuro? Aonde eu quero estar no futuro, né? O que eu quero estar fazendo? O que eu sei? Porque eu não tenho problema nenhum com nenhuma profissão, mas eu fui muito, muito feliz trabalhando sempre com aquilo que eu gostei. Então, ia ser duro para mim, aos 47, né? Aos 47 anos, ter que optar em trabalhar com uma coisa que eu não gostava. Isso ia ser muito complicado. Nesse processo, que foi muito curto, de 2 meses, eu me dei ao trabalho. Enquanto eu fiz essa transição da venda do Instituto, eu tive a preocupação de olhar para o futuro e pensar onde eu queria estar. O que eu percebo? Da importância da pessoa não só viver o presente, como eu vivi, né? De detectei a angústia,
tomei a decisão, tracei a estratégia, Uhum. fui atrás, executei, mas durante esse processo é muito importante a gente ter essa consciência de o que a gente vai fazer depois, porque vem o vácuo, Ana, vem, dá um buraco. Eu vivi, eu costumo até falar que eu vivi o luto da venda do Instituto. Uhum. Que é difícil. Então, assim, e aí é um outro momento que a gente passa, que eu passei, estou falando por mim, que ao mesmo tempo que eu me despedi do Instituto, da venda, eu vivi o vácuo, o luto, mas eu também estava ao mesmo tempo, era muito louco, simultaneamente eu estava nas minhas capacitações. Naquela época, eu fazia a capacitação da Dale Carnegie, que durou 2 anos, para me capacitar para ser trainer, que foi um divisor de águas, porque eu tenho a vivência da licenciatura, do ensino, da sala de aula, da criação de projetos, eu tenho a prática disso, mas eu precisava migrar e eu queria entrar no mundo corporativo, eu queria entrar nesse mundo de desenvolver pessoas, mas como é que eu ia entrar nesse mundo de desenvolver pessoas com o esporte e com a dança? Será que o mundo corporativo está preparado para receber uma pessoa do mundo artístico para falar Será que eu ia ter credibilidade? Isso eu super gostaria que você explicasse um pouquinho mais essa questão, porque a gente acredita muito, né, que essa transição não é possível, mas uma coisa bem importante que acho que é legal a gente pontuar aqui é que na sua transição, apesar do medo, apesar das incertezas, você foi continuando, né? E isto é, e também você estando no momento atual, sabendo que essa situação era que você estava vivendo, mas sabendo que você gostaria de fazer no futuro e focando também, fazendo o que tem que fazer no presente e focando no futuro, que é uma coisa, que é algo muito importante. Agora, o que você vai descobrir para fazer depois, tem muita gente também que não sabe disso, né? Como é que, assim, certo, eu quero sair desse trabalho porque eu já não aguento mais, o que eu vou fazer depois? Esse é um trabalho que a gente tem que ser feito posteriormente, caso você não saiba, mas a questão mais importante, acho que o que a Juliana falou pra gente, é nessa questão de estar movendo, apesar do medo, a questão do prazo, que ela é muito sensacional, ela é muito importante, porque assim, a gente fala no Japão que planejamento sem prazo é quase que um sonho, né, Ju? Você não acha? Não realiza e não se exato. concretiza, não chega. E você começa a lidar só com a frustração. E deve ser um inferno viver no mundo da frustração. Porque você não. Eu acredito que a gente veio ao mundo para se realizar e ser feliz. Minha vida não é tudo 100%, mas eu faço de cada momento 100%. Né? As dificuldades vêm, os problemas acontecem, mas eu sempre acredito que os problemas têm solução. É sempre através de muita conversa, sempre através de muito estudo, é um olhar atento, uma observação, um pedido de ajuda, tem sempre alguém por perto que você pode, se você não tem intimidade para conversar, mas você pode olhar, você pode ser influenciada pela atitude daquelas pessoas, né? Então eu gosto sempre de olhar para as pessoas bem-sucedidas. Cara, essa pessoa tá ali, o que ela fez? Ou o que ela faz? Ou o que ela está fazendo naquele exato momento? Esse olhar sempre me encantou ao longo da minha jornada inteira, né? Estar hoje aonde eu estou, coordenando o centro de treinamento da Remax, né, exigiu muito de mim. Exigiu muito de mim, porque eu precisei buscar capacitações que têm peso, que têm uma chancela, que aonde eu chego, e aí eu consegui, né? Então, se pode dizer que a gente está dando uma dica, é isso. Busque. Você já sabe o que você quer fazer? Ok. Como é que você pode ter uma chancela para que as pessoas não te vejam iniciantes no seu recomeço? E eu tinha muito essa preocupação, porque como eu venho de uma área com muito carinho pela academia, né? pela questão do estudo, da pós-graduação, da formação, do desenvolvimento, do conhecimento, eu falava, como é que eu vou chegar no mercado de trabalho com 47 anos e não tendo uma chancela? Quem que vai legitimar o que eu estou fazendo? Então, como que uma pessoa da educação física pode chegar e desenvolver uma equipe dentro de uma multinacional? Peraí, aí você para e pensa, de novo, outro momento estratégico. Quem é que pode me oferecer essa chancela? E aí você vai atrás das metodologias. No meu caso, eu busquei algumas. Comecei pela Dale, né? Depois foi para o Enneagrama, o Corpo Explica. Você vai filtrando aquilo que tem. Fiz cursos na Conquer. Eu queria ter te conhecido antes, né? Para poder ter a oportunidade de ter a mentoria com você de transição de carreira, de entender que tudo. Eu tive que entender isso sozinha. Eu tive que entender que tudo isso eram etapas. E eu ficava muito feliz quando eu percebia que mais uma etapa tinha sido vencida. O medo, Ana, para algumas pessoas paralisa. Para mim, nunca paralisou, porque é um lugar
tão desconfortável de viver, para mim, é tão ruim viver no medo, é tão ruim. Eu acho que pela dança, pela história da educação física, é tão bom estar em movimento. Eu enxergo a vida como um constante movimento. Então, e os meus talentos, né? Eu tenho 3 talentos de execução, então não dá para ficar parada. Essa vibe, não que eu não tenha quietude, mas essa vibe do movimento, do fazer para o alcançar, para o próximo nível, outro patamar, tá do lado de pessoas que vão me levar para onde eu quero chegar, e às vezes eu falo assim, gente, eu nem sei para onde eu quero ir, mas eu quero ir nessa direção, buscar essas pessoas, entendeu? Buscar esse entendimento desses blocos. E essa iniciativa, né, Ju? Acho que principalmente essa iniciativa de fazer, porque, como você falou agora, tem todos os nossos talentos aqui, quase que gritando, tire-me e coloque-me na luz, coloque-me na varanda para que eu possa ser o meu melhor, para que eu possa dar o meu melhor. E aí, além disso, do que você falou também, então, assim, você está sempre não nessa situação de vítima, né, que eu acho que às vezes é muito difícil algumas pessoas, né, que elas têm um problema, está numa situação muito difícil de sair, e claro que todos nós, como humanos, nós temos. Agora, eu vou ver esses problemas como eu sou vítima de um problema, ou eu posso resolver esse problema de uma forma proativa, apesar do medo, apesar das incertezas, apesar de eu achar que eu sou velho demais, ou enfim, apesar de que são vários apesares, né? E a gente dá esse primeiro passo, né? Que eu acho que é sensacional. Você falou uma coisa muito interessante. Quando a gente faz a Gallup e a gente entende o que é um ponto forte, gosto muito da analogia do dimmer, aquele botãozinho de luz, né? E quando a gente entende que a gente tem o controle desse dimmer, sou eu que digo o quanto eu vou injetar de ações, vou direcionar o meu talento para que esse meu talento brilhe. Então, quando eu entendo que eu tenho o controle, eu me apodero da minha vida. Eu me apodero das coisas que eu posso fazer. Então, o meu brilho cabe a mim. Quanto eu vou mexer nesse dimmer? É lógico que você não vai botar todos os seus talentos estourados, porque eu acho que você vai ficar insuportável. Né? Vai ser difícil viver em comunidade com as pessoas, mas o saber dosar em que horas, né, os nossos talentos, né, que horas que você precisa utilizar o talento X para a ocasião X com a pessoa X, o outro é com Y, e você começa a dosar quando você consegue entender que você tem esse controle, o controle é seu, é da sua vida, o que você quer alcançar. Eu me encanto com essa possibilidade, com esse controle mesmo. Eu tenho o controle da minha vida, eu tenho as rédeas da minha vida, eu controlo, inclusive, o meu medo. Eu sou uma pessoa que tem medo de desconhecido, né? Eu acho que todo bailarino, ele no fundo, ele ensaia tanto porque ele quer brilhar, ele quer entrar no palco com o seu dimmer, com a sua luz, brilhando. Ele não está lá para se expor, para errar. Uhum. Né? A função dele é, lógico, praticar aquela atividade, faz bem para ele, mas é encantar o público. No momento que ele vai para o palco, ele está sendo observado por tantos, e o objetivo é encantar, não é assustar a plateia. O objetivo é que todo mundo fale, uau! No caso do sapateado, a pessoa fala, cara, que genial, 2 corpos, sapatos brincantes, sapatos musicais, olha a ritmicidade, olha, tá fazendo ritmo tal. É um momento de conexão com a arte, que a pessoa viaja, ela vai para outros lugares fora do lugar tradicional do raciocínio da pessoa. Então, você está num holofote de encantamento das pessoas, né? E eu trago muito isso da dança, né? Eu trago isso muito do treino, né? Então, por exemplo, hoje eu pratico remo, né? Um esporte que eu escolhi para mim agora. Então, gente, são 6 pessoas dentro da canoa que precisam remar juntos. A pá tem que entrar na água. E a gente está lá com o nosso coach, o nosso técnico, e ele fala, o movimento ele tem que ser sincronizado. Calma. Fulano, acelera. Fulano, você está contando. Ele vai dando o direcionamento para que 6 pessoas entrem na mesma cadência. É o que eu falo. Tudo é ritmo. E nos negócios? E na carreira? Aonde você precisa fazer essa transferência, né, para que você não se paralise, para que o medo
o medo do novo, o medo do recomeço, a Uhum. vergonha do que vão dizer de vocês, gente, não vão dizer nada, vão dizer que você é uma pessoa super corajosa, porque quantas pessoas olharam para mim, Ana, ao longo desse processo e falaram assim, eu queria ter a coragem que você teve, porque eu olhava para você e via que você era feliz no que você fazia, e fui mesmo. Isso até hoje, tanto é que o sapateado voltou para minha vida num processo muito petit comité, assim, é uma escola de sapateado pequenininha, que está lá porque eu gosto, eu pratico o sapateado, eu não quero perder esse contato, tem pessoas super queridas perto de mim. Então, esse lugar do sempre movimento, esse lugar do não se deixar abater, né? É isso que me encanta muito nesse processo de transição. Senti medo? Senti, Ana, senti sim. Não foi fácil, não foi fácil, né? Agora, eu também recorri à ajuda, né? Eu também procurei ajuda profissional, também procurei ajuda dos meus mentores, das pessoas que estavam ministrando o curso, de falar, olha, me ajuda a entender isso aqui, me ajuda a passar, vamos fazer um plano de ação, né? Vamos ver se o meu prazo, eu não estou me cobrando muito. Eu penso que você deve ouvir demais das pessoas, pessoas se cobrando uma resposta imediata, rápida. Exato, exato. E a Tem um gente. tempo. Uhum, uhum. Exato, e assim, tem o tempo do outro, tem o tempo da gente, mas claro que a gente precisa ter essa preocupação com o outro, mas a preocupação ela tem que ser mais daqui de dentro, né, Ju? Mas a preocupação, o que que eu quero, o que que faz meus olhos brilharem, o que que faz o meu coração bater mais forte, que eu acho que é justamente isso, né, que a gente foi fazendo essas transições para uma questão também de desafio, para nos desafiar, mas também entender que o coração pode bater, o que bateu aqui, pode bater aqui também, né? Fazendo o que gosta, né? Fazendo o que gosta, colocando os talentos para fora e transformando em pontos fortes, que eu acho que é o Perfeito. sensacional, né? Dessa história. Deixa eu só explicar um pouquinho, só para quem não entende muito bem dessa questão dos talentos e pontos fortes, porque assim, pela definição da Gallup, o talento é todo um comportamento, um pensamento, uma atitude que vem muito natural para você e vem tão natural que a gente é até difícil de identificar esses talentos, né? E aí os pontos fortes, como é que eu transformo em pontos fortes? Quando você investe tempo, você investe dinheiro, você consegue suportar, né? Apoiar os seus talentos com conhecimento, com habilidades e claro que assim, como diz a nossa querida Ana Espina, instrutora, ela diz o seguinte, assim, que o talento é como se fosse um dom, e os nossos pontos fortes é o mérito porque você trabalha por eles, né? Porque você investe neles, né? E foi justamente o que a Ju fez, né? Assim, nessas transições. Às vezes a gente não sabe muito bem quais são os nossos talentos, como eles podem ser transformados em pontos fortes, mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vai entendendo o que a gente é boa ou não, e onde focar também, que eu acho que é uma questão bastante importante que você também falou, de você estar sempre focando no positivo, de estar sempre focando no que você pode se melhorar como pessoa, como profissional. Então, essa é um outro ensinamento que a gente traz dessa nossa conversa, aonde nós estamos focando. Nós estamos focando no que eu não tenho, nas minhas fraquezas, nos meus medos, nas minhas incertezas, ou eu estou focando no meu potencial, em tudo que eu já fiz até hoje, nos meus talentos, que podem se transformar em pontos fortes, né, Ju? Olha, é engraçado, porque essa coisa do medo e essa coisa do que eu tenho de bom, né? Imagina, depois de feito tudo isso, feita essa transição de carreira, né? Feita essas capacitações, aparece a oportunidade para eu coordenar um centro de treinamento. Pô, um super presentão, né? Assim, eu consegui um lugar onde eu pudesse colocar minha identidade, colocar os treinamentos do jeito que eu acredito, trazendo todo o meu conhecimento. Aí teve um dia que eu parei e falei, gente, eu não sei por onde eu começar. Aí eu parei e falei assim, por onde eu começava a escrever os meus roteiros de espetáculo, né? Quais eram as pessoas que eu trazia para agregar no meu espetáculo? Quem que eu precisava chamar para compor essa equipe? A partir do momento que eu fiz essa analogia, a coisa flui. Quantas aulas? Você é professora também, você sabe disso, né? Dificilmente a gente entra numa sala de aula sem preparar ou sem estar preparado. A gente pode até não preparar a aula, mas eu tenho certeza que saindo de casa até chegar à sala de aula, passa na sua cabeça quais são os tópicos, né? A sua cabeça ela entra num frenesi de o que você vai fazer, qual o seu objetivo naquela aula, quais são as ferramentas, quais são as atividades, aí você flui, porque a experiência te permite isso.
mas você flui. Mas você não chega numa sala no tapa. Então, você não vai chegar numa sala de treinamento no tapa. Você não vai fazer uma transição de carreira de um dia para o outro. E uma coisa que eu penso, Ana, é assim, a gente está falando de empreendedorismo. Você está falando de empreendedorismo a partir da minha história, né? Se a gente pega um esportista de alta performance, para ele correr 9 segundos, quanto ele treinou? Quanto tempo foi exigido dele de treino, de dedicação, de resiliência, né? De planejamento estratégico, de dieta, o que foi exigido dele de horas de sono? Quais foram as coisas que ele estava disposto a abrir mão? Aí tudo bem, o cara chega no dia da prova, tá com uma roupa, ninguém sabe quanto ele ralou para conseguir patrocínio, se ele conseguiu patrocínio, se ele já correu descalço, se ele conseguiu o tênis mais high-tech, ninguém pergunta isso, mas o cara tá lá, pronto. Aí ele ganha a prova. Eu acho lindo, ele tem 100% de mérito de ter ganhado aquela prova, mas o que eu gosto é de saber o que ele fez para ganhar aquela prova. Então, quando a pessoa ela escolhe empreender. As pessoas que chegam para mim e falam assim, você está disposta a empreender? Aí eu falo, eu estive disposta e estou disposta, porque eu empreendo até hoje. Né? Mesmo trabalhando na Remax, eu empreendo a cada momento. Eu olho, eu vejo uma oportunidade. E eu pergunto para as pessoas, você está disposto a fazer tudo que a função de empreendedor exige de você? Você quer ter sucesso? O quanto você está disposto a investir dinheiro, investir tempo, buscar parcerias, administrar pessoas, lidar com conflitos, discordar educadamente das pessoas. Você está preparado para viver esse momento? Ou no primeiro problema que aparecer, e desculpa, vão aparecer vários ao longo do dia, porque você está lidando com pessoas, né? No primeiro obstáculo, você acha que não é mais para você. Talvez não seja mesmo. Talvez não seja mesmo para você. Talvez você não tenha o perfil para empreender. Ou talvez você tenha um perfil para empreender e o que esteja precisando é ser desenvolvido, buscar conhecimento, buscar cursos que te deem suporte. Então, antes de você querer desenvolver o outro, desenvolver o seu negócio, comece por você mesmo. Exato. Permita-se. Esse é um caminho interessante, permita-se. Né? Eu me lembro quando eu fui fazer o curso da Gallup, tinham várias datas, né, para a gente fazer no ano passado. Quando eu fui olhar, eu falei, gente, nessas épocas aqui é impossível, eu vou fazer a última turma do ano, porque não cabe na minha agenda antes, e eu não vou fazer meia boca, porque eu sei que esse curso vai promover um mergulho profundo em mim, e eu quero aproveitar esse mergulho. Se eu estou pulando da plataforma de saltos, eu quero aproveitar e fazer um bom salto, eu quero cair na água com técnica, eu quero aproveitar tudo que tem nesse tanque de água, de conhecimento, para que eu possa sair fortalecida desse curso, para que eu possa aplicar em outras pessoas. Então, antes de eu aplicar em qualquer pessoa da equipe, no caso, vou aplicar na Remax, né? Antes de eu aplicar em qualquer pessoa da equipe, eu precisava permitir que aquele momento fosse adequado para mim, para que eu entrasse nesse mergulho em contato com essa metodologia. Então, o empreender, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não sei se você já teve contato com gente assim. Eu vou ter meu próprio negócio, eu faço o meu horário, eu ganho meu dinheiro e eu não vou ter problema. Coitado. Desculpa. É o mito, né, Ju? É o mito do empreendedorismo. É um mito. Assim, você trabalhava 8 horas por dia, se prepare para trabalhar 18. Se prepare para trabalhar 18. É isso que vai acontecer na sua vida. Simples assim. Você quer que o negócio dê certo? Você vai, no mínimo, precisar gastar tempo para emplacar a identidade do seu negócio. Não adianta você ser boa. Não adianta. Se o seu negócio depende de outras pessoas, todo mundo que está envolvido nesse processo precisa ser tão bom ou melhor do que você. Sensacional essa sua pontuação, Ju, porque eu acho que quando a gente fala também em transição de carreira, as pessoas pensam sempre no empreendedorismo. O que eu vou empreender? Eu vou abrir uma empresa, eu vou ser dono de um negócio, eu vou ser o seu gestor. Sensacional a ideia. Agora, isso que você falou, eu
tenho talentos, eu consigo fazer isso, é possível, porque uma coisa, a gente tem eu acho que é um mito realmente, né? Porque, por que eu digo isso? Eu fui pesquisadora durante 15 anos lá no Japão e todo migrante, ele é muito empreendedor. Agora, qual que é o problema? Ok, ele é empreendedor e ele tem dinheiro porque ele ganhou dinheiro no exterior. Aí ele volta com dinheiro e com vontade. Mas aí, o que falta? Habilidades, técnicas, estratégia, execução, que são outros tipos de habilidades tão importantes quanto o dinheiro, quanto o tempo, que as pessoas às vezes não pensam muito e gastam esse dinheiro, né? E perdem tudo, né? Exatamente, não, exatamente o que acontecia. E a pessoa perde tudo, literalmente. Depois de 3 ou 4 anos eu encontrar com essa pessoa, entrevistá-la, e ela contava todo esse processo. E não foi uma, duas, três, quatro, foram várias pessoas. Mas você encontrava ela pior, porque você encontrava ela destruída. A autoconfiança dela estava no chão. E pior com dívida, né? Pior com dívida, indo para lá, e com essa autoconfiança completamente, realmente destruída, porque assim, é uma coisa que você investe tanto e que dá errado. Claro que vai dar errado, você está investindo na direção errada, então não tem como a gente querer ir para Paris se a gente pega o voo para o Japão, por exemplo. Então eu sempre falo isso também, porque é sensacional você querer empreender, você querer fazer coisas, mas vamos pensar aqui dentro, né? Porque a gente está muito focado no qual que é a profissão que ganha mais, qual que é a profissão que está em alta, ou qual a empresa que contrata mais. Isto é, estamos tanto focados no externo, é que é por isso que tem essa insatisfação, né? Então, acho que tudo começa daqui, né? Daqui de dentro, entendendo os talentos, entendendo o que eu faço de bom. E aí, você pensa se você quer empreender, se você quer trabalhar no mundo corporativo, porque são expertises diferentes, mas tem tantos problemas quanto, né, Ju? Tem, os desafios são sempre grandes. Eu penso também que é importante a gente saber se posicionar. Precisamos saber onde nós estamos e em que posição dessa hierarquia nós estamos. Eu brinco, eu nunca tive carteira assinada. Eu tenho carteira assinada até hoje, é lindo, tá ali na pasta, nunca serviu para nada, não tenho carteira assinada. Mesmo hoje, eu tenho a liderança do Leonardo Guerra na Remax, mas eu tenho a autonomia e eu tenho a possibilidade de criar as coisas. Poxa, mas eu tenho um líder. Então, peraí. Então, eu não posso sair fazendo as coisas sem me reportar a alguém. Então, uma vez entendido isso, aí vem o outro passo. Como é que eu vou me reportar? Como é que eu vou vender a minha ideia? Como é que eu vou demonstrar a importância do que eu quero fazer, né? E qual é o benefício para a empresa de se fazer aquilo daquela forma? E tá tudo bem você ouvir e falar assim, olha, não é por esse caminho, vamos azeitar por aqui, vamos fazer um pequeno ajuste aqui. Dessa forma, eu, por exemplo, trabalho dentro de uma multinacional, então tem coisas que nós precisamos fazer porque já foi determinado que é assim. Então, não vale o embate. Se eu quiser ir para o embate, desculpa, sou eu que estou no lugar errado. Então, que eu reconheça que esse não é o meu lugar. Então, isso também a maturidade traz. Né? Quando você fala que o seu público, né? A gente estava conversando e você diz que o seu público são para jovens acima de 40, né? Esse é o público que você trabalha. Poxa, quantas coisas a gente já viveu na vida? Quantas experiências nós temos? Por que não, de novo, transferir a nossa experiência essa maturidade que a gente traz, que não é tão mais impulsiva, a gente já é mais complacente, a gente escolhe muito bem as batalhas que a gente vai entrar, a gente é mais polido na forma de falar, a gente escuta mais, tudo isso é habilidade. E vem com a maturidade, né, Ju? E vem com a maturidade, mas também pode vir com treinamento também. Pode vir com treinamento, né? Eu confesso que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje de desenvolvimento humano, de quando eu tinha 26, talvez eu não ouvisse tantos rótulos que eu ouvi. E aí, olha que interessante, olhar o rótulo pela metodologia da Gallup. O que é o rótulo? É exatamente aquilo que tira o brilho do seu talento. É exatamente como as pessoas te enxergam. Só que você não tem o conhecimento disso, e como é que você recebe isso?
como uma crítica. E aí, se você não está fortalecido naquilo que você faz bem ou aonde você quer chegar, isso só parece que vai pesando na âncora, sabe? Isso só vai te trazendo para baixo. E tudo que você está querendo é voar. Tudo que você está querendo é voar. Tudo que você está querendo é ser feliz, é sentir pertencer. Benebral fala muito isso, né? Eu adoro o livro dela, A Coragem de Ser de Sermos Imperfeitos, né? Ela fala muito desse lugar onde a gente vai se sentir acolhido, onde a gente vai se sentir reconhecido e vai se sentir pertencente. Então, a maturidade, ela me ajuda muito a estar nesse lugar que eu estou, depois dessa transferência, dessa transição de carreira, onde eu transfiro uma série de coisas das minhas vivências, né? Exato, uma coisa que eu gostaria de frisar, que nós estávamos conversando antes desta live, que a Ju falou uma coisa muito sensacional, que iniciante com experiência, né, Ju? Não é chique essa frase? Vou botar. Mas é verdade, é verdade. O encarar o recomeço profissional é isso, é você saber que você é iniciante numa nova carreira, mas você não é iniciante na vida. Eu não sou aquela jovem que saiu da Universidade de Brasília recém-formada em Educação Física. Não sou. Muita coisa já aconteceu, né? Daquela jovem recém-formada até agora, mas ali era um começo de carreira e aqui é um recomeço. Então, não dá, a andragogia, ela é fantástica, que é o ensino para adultos, né? A andragogia, ela fala muito isso. A gente não pode ignorar aquilo que a gente tem na nossa bagagem, aquilo que a gente tem na nossa história. O que você traz? Então, para você que está ouvindo a gente e está pensando na transição de carreira, não se preocupa, ninguém está te convidando a abandonar a sua experiência. Eu não sei o que te levou a fazer a transição de carreira. Não sei qual é a sua dor, a sua necessidade, a sua audácia, a sua coragem, a sua loucura, não importa, mas você tem uma bagagem e ela vai te acompanhar sempre, sempre ela vai estar te acompanhando. Exato, e eu sempre digo também que essa bagagem, como é que a gente consegue tirá-la de forma que a gente possa utilizá-la de uma forma de que ajude nessa transição? Onde que a gente vai focar? Por isso que eu sempre acho que assim, tudo que a gente tem que ter na vida, ou não sei se tudo, mas boa parte é estratégia, método e técnica. Porque se a gente pode ter muita boa vontade, mas se a gente não tem não tem a estratégia para ir para o caminho certo, não tem a técnica e não tem um método, que o método economiza tempo, o método economiza dinheiro, né? Que eu acho que é o mais importante, para a gente poder fazer essa transição de uma forma segura, de uma forma segura, com satisfação e sucesso, que é o que a gente quer, né, na verdade. E aí, onde que a gente foca? Foca aqui dentro, foca aqui, né? E aí, uma outra coisa que eu também queria pontuar, é que você falou do esforço, né, que você fazia, por exemplo, de um atleta. Às vezes a gente só vê o resultado. Agora, como é que é esse processo até a gente conseguir um resultado? Claro que o processo, ele vai ser árduo, às vezes vão ter dias que vão dar certo, tem dias que você não vai acordar com vontade, você vai para algumas reuniões, algumas entrevistas que você teve a certeza que você ia ser contratado e depois você recebe aquela notícia, ou de repente você nem recebe a notícia, que é o pior, né? Você fica no vácuo mesmo, né? E aí você sente aquela pior pessoa do mundo, mas é entender que esse é o processo, né? Esse é o fazer mesmo, porque eu vejo, assim, tem muitas pessoas que me perguntam assim, nossa, Nelisa, como é que você conseguiu aprender 4 línguas? Como assim você consegue aprender? Eu falei assim, olha, eu fui descobrir depois que eu fiz os testes, que eu tenho esse talento, essa facilidade para a língua, mas definitivamente eu sempre estudei mais que os meus coleguinhas. Enquanto os meus coleguinhas estavam estudando, sei lá, 2 ou 3 horas depois da escola, eu sempre estudei 4 ou 5 horas depois. Eu sempre sabia que eu tinha que estudar mais, eu tinha que focar mais, eu tinha que entender para melhorar, né? Então, assim, é claro que a gente tem esse resultado, porque eu usei os meus talentos, mas nada disso seria possível se não tivesse esse esforço, essa determinação, esse foco e essa vontade, né, principalmente, de que eu vou conseguir. Por mais que as pessoas me rejeitem, por mais que eu tenha problemas no caminhar, eu posso, eu consigo e eu quero. Eu acho que a gente pode até fazer um mantra, assim, né? De a gente fazer isso, né? Oponopono da Annelisa. Oponopono da Annelisa. Não, mas é verdade, porque escutar você falando da sua trajetória e especificamente das línguas e olhando os seus talentos, para você é muito tranquilo. Você queria aprender ou você precisava aprender as línguas. O foco diz tudo, você focou.
né? E o estudioso também. Então, você juntou seus dois talentos, olha a dinâmica de talento funcionando aí, né? Você focou, você estudou, para você é prazeroso, porque quem gosta de estudar gosta do processo, né? Gosta do processo de aprendizagem, e o resultado veio. 4 línguas aprendidas. E aí, realização. Tá aqui, ó. Você realizou o seu projeto. A gente vê 3, ó. Falando aqui, eu enxerguei 3. E é muito interessante, porque eu fico muito curiosa para saber como você trabalha, o que você propõe no seu curso. Porque você falou em estratégia, você falou em método, né? E assim, o que é que você oferece? Porque eu fico feliz de saber que existem pessoas como você, tão estudiosas, tão dedicadas, com uma percepção tão sensível, né, e tão disposta a trabalhar ajudando as outras pessoas elas se encontrarem, elas se realizarem, né, em qualquer idade. A transição de carreira, ela pode acontecer, ela vai acontecer para quem tem coragem. Para quem tem coragem de decidir, viver o processo e coragem de assumir, valeu a pena. Eu te digo, valeu a pena tudo que eu fiz. Eu olho para trás, Ana, eu não me arrependo de nada do que eu vivi. Nada. Não me arrependo de nada que eu vivi. Foram anos excelentes trabalhando pela cultura, vivendo da cultura, vivendo especificamente do sapateado. Amiga, não é fácil aqui no Brasil viver da arte. Não é fácil. É lindo dançar, é gostoso dançar, mas e o tempo? Né? E o investimento? E a valorização das pessoas, e o reconhecimento das pessoas, e o reconhecimento financeiro, grana no bolso, né? A gente vai envelhecendo, o corpo também já começa a dar sinal de que você não é tão ágil assim. Isso pesa para quem faz faz essa organização corporal para poder ganhar dinheiro. Né? Então, eu fico curiosa para saber o que você oferece assim, no seu curso. Assim. Conta para gente um pouquinho, dá tipo um mega spoiler, ou faz uma mega propaganda. Não vou falar nem fazer nenhum spoiler aqui, mas o que eu posso te dizer que eu amo de paixão exatamente isso, essa estratégia, a técnica e o método. Por quê? Eu não consigo ver outra forma, sabe, Ju? De a gente não ter um step by step, depois o 2 e depois vem o 3. Claro que pode ser que não venha necessariamente nessa ordem, mas é importante você seguir uma metodologia, é importante seguir algo que deu certo. E principalmente deu certo para mim, né? Porque assim, eu mudei 9 vezes. 9 transições de carreiras. 9 profissões, né? Uau. E aí as pessoas ficam assim, nossa, como assim 9? Mas é justamente isso que você tem dito, né? Que eu também falo no curso, é que essa inquietude de querer descobrir mais, de querer saber que a gente tem mais potencial, que se a gente não está mais contente naquilo que poderia ser. Quando eu era professora universitária, assim, eu fui com uma visão muito estereotipada, eu amava o que eu fazia no começo, e como eu tinha um cargo vitalício, eu falei assim, bom, eu vou ter que viver aqui até os meus 65 anos, que era a minha aposentadoria. Mas como é que você vive até os 65 anos se convencendo que tem que estar até os 65 anos? Aí é muito triste, né? Então, essa coragem, né, que eu acho muito importante, e eu digo também que a coragem, não precisa ser a coragem de você pular de um precipício e ver se tem uma rede lá para te segurar. É o contrário, né? É uma coragem planejada, é uma coragem organizada, é uma coragem de step by step, de pouco em pouco, que eu acho que assim a gente pode, inclusive, falar, assim, fechar essa conversa nesse sentido, né? Mas eu também super gostaria de responder as perguntas daqui do YouTube. Vamos responder algumas perguntas, Ju? Vamos. O Rafael Bueno, ele disse assim, olha, sou formado em técnico em segurança do trabalho e atualmente trabalho em supermercado. Já não tenho mais aquela motivação para continuar. Como faço para fazer a transferência de um ramo para o outro? Olha, eu pergunto para o Rafael o seguinte: Rafael, você pode sair desse emprego agora? O que acontece na sua vida se você sair desse emprego agora? Você precisa desse dinheiro para pagar as suas contas? Isso chama prudência. A gente também não pode sair na louca. Essa resposta é sua, sim ou não? Aonde você quer? Lembra que eu falei da visão? O que você gostaria de fazer? Também não sei o que você gostaria de fazer, mas pensa, né? Ana, vai junto comigo. Sim. Né? O que você gostaria de fazer? Tá. Para você fazer o que você gostaria de fazer, quais são os passos que você precisa dar? Tem algum curso que você precisa fazer?
Uhum. Você precisa se conectar, fazer network com aquelas pessoas para você entrar. Eu também não era da área do desenvolvimento humano, eu não conhecia as pessoas, eu só conhecia as pessoas do desenvolvimento humano, aquelas pessoas com quem eu fazia curso. Pronto. Eu precisei fazer o meu network, eu precisei me relacionar com essas pessoas. Eu acho que por aí já começa a ser um norte. Se ele pode sair nesse momento, aonde ele quer estar, quem são as pessoas que ele pode se relacionar e quais são os cursos, talvez, que ele precise fazer para se capacitar para estar nessa área. Exato. E aí, dando uma outra dica para o Rafael, que a gente comentou também, né? Que assim, a questão da sobrevivência é importante, mas você também pode fazer essa jornada dupla. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas é isso que você quer, isso que faz o seu coração brilhar, isso que você quer realmente. Aí vamos lá buscar o que você quer. E aí fazer essa jornada dupla. E, de novo, sempre com prazo, porque se a gente não coloca prazo, a gente vai indo para a vida inteira. E uma outra coisa rola que eu o gosto... enrolation, não vai dar. Enrolation é boa. Exato, e a gente é ser humano, né? A gente é ser humano e a gente às vezes protela, a gente posterga, a gente vai deixando para depois. E aí que fica a pergunta, né? Você vai protelar a sua vida, você vai protelar a sua satisfação e a sua felicidade, que eu acho que fica uma indagação para o Rafael e para todas as pessoas que estão pensando em fazer uma transição de A e B. Uma outra coisa bem importante que eu falo é da ressignificação, né? Então, assim, você não precisa necessariamente mudar de A para B. Se a gente faz essa ressignificação, de repente, você começou a fazer esse trabalho com uma paixão, com uma vontade, com uma visão. Então, será que eu consigo me conectar com esse meu início? Será que eu consigo entender que eu tinha uma missão? Essa missão foi mudada? Ok que foi mudada. Mas pode ser que não. De repente, você está chateada com o seu chefe, de repente, você está chateada com a sua empresa. Então, a transição, ela também pode ser aqui dentro do coração, dentro da sua consciência, como você vê o outro, né? E você mesmo. Que eu acho que a gente pode pensar também nessa questão. Depois tem o Yuri, que ele falou assim: minha dificuldade é conseguir focar num objetivo. Exemplo, gosto de estar sempre fazendo cursos, mas quando vejo, me inscrevi em vários e acabo não fazendo nenhum. Olha, Yuri, deixa eu responder essa, porque eu tenho um estudioso que, assim, quando ele está na varanda, ele é sensacional, porque ele quer explicar, ele quer falar, e quando ele está na sombra, ele acha que tem que fazer todos os cursos possíveis e imagináveis, porque para eu fazer, por exemplo, uma live, às vezes eu acho que eu tenho que ler 10 livros para falar 1 hora. Às vezes você precisa mesmo, né? Mas, enfim, assim, esse estudioso, onde que ele está, né? Bem provável que você tenha esse seu estudioso nesses 5 talentos, da maneira como você fala, eu consigo até perceber esses talentos. Mas uma coisa bastante importante quando a gente compra tanto cursos, compra qualquer coisa, lembrar que a gente está comprando com o dinheiro que a gente gastou tempo para conseguir esse dinheiro. Isto é, eu estou dando valor para o meu tempo. E como é que e gastando dinheiro dessa forma, é uma forma muito... desculpa te falar assim tão diretamente, eu acho um pouquinho irresponsável, inclusive, porque é o seu tempo, a sua dedicação que você teve para ganhar esse dinheiro. Como assim você... Para perder fácil, né? Exato. Então, assim, a dica que eu te dou é... qual que é a diferença de um compromisso e de uma tarefa, né? Faz o compromisso, você tem uma data, a tarefa você não tem data. E geralmente curso a gente não tem data para terminar. Então, transforma esse curso em compromisso. Isto é, todos os dias, segunda a sexta ou final de semana, meia hora, 1 hora, coloca no seu calendário e transforma o término do curso num compromisso. Que aí eu acho que você Boa consegue sacada, terminar. hein? Curti, aprendi. Mas ele também deve ter uma ativaçãozinha aí, né? Eu Assim, acho que daquele que tem. tem prazer de começar, mas ele também precisa falar. Isso aqui é importante para mim. Nesse momento, é importante eu comprar esse curso? Esse curso vai ter serventia ou é um impulso? Né? Um impulso de começar a fazer. Porque eu estou falando isso de carteirinha, eu tenho ativação. Né? Então, assim, muitas vezes eu falo, opa, eu preciso mesmo desse curso? Qual é a utilidade disso? Não, agora não. Então, desculpa, Juliana, por que você está querendo fazer esse negócio? A resposta é simples. Não, vira a página e segue. Exato, exato. E pensa, né? Porque, assim, por exemplo, eu tenho um analítico, né? O analítico, sabe o que o analítico faz me fazer? Quando eu quero comprar um curso, eu coloco o pós e os contras.
E Jura? analiso literalmente, definitivamente. Então, assim, na decisão, assim, e também tem esse foco, né? A questão do foco, para mim, ela me ajuda bastante a pensar, eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso, eu preciso, eu não preciso. E aí vem o meu analítico, assim, bom, realmente eu preciso? Eu estou gastando dinheiro, que assim, eu dou tanta importância para o meu tempo, eu amo, assim, Sim. pensar nessa questão da priorização, da organização, da questão do tempo, porque é o nosso tempo, né, Ju? É o nosso tempo que a gente está disponibilizando para fazer um curso. E esse curso ele vai me levar e vai me trazer alguma coisa, que eu acho que é uma coisa bem importante de a gente pensar e analisar, né, por essa perspectiva Sensacional. também. E a Marilda Lenzi Castro, ela disse assim: Juliana sempre líder, determinada e sonhadora. Ah, eu assino embaixo, viu, Marilda? Mas essa Marilda é fofa, mamãe. Ah, Amada. mamãe! Mas olha, Mas é. tem uma coisa que é muito interessante. A minha mãe, tanto a minha mãe quanto o meu pai, né? Eles sempre tiveram muito ao meu lado na minha caminhada, na minha formação. E eles sempre tiveram um papel muito importante de me mostrar, né? De me deixar seguir, me deixar. Nunca fui tolhida, nunca fui tolhida. Tive sempre as orientações. Eu sempre fui muito respeitada por eles nas minhas decisões, no que eu queria ser quando crescer, no que eu vou ser de novo agora que eu cresci. E realmente os direcionamentos, eu fui muito feliz de ter tido 2 coaches como pai e mãe, né? Então hoje eu vejo as pessoas procurando os coaches, procurando pessoas como nós que têm essa formação, né? Mas eu fui muito bem, aspas, coachada, sabe, em casa, no sentido de ter sido direcionada. Então, eu fico muito feliz de ver assim esse carinho dela de reconhecer essa minha liderança, porque se eu não tivesse tido a orientação, eu poderia não ser a pessoa feliz que eu sou hoje, porque eu não tinha sido orientada. O que eu ia fazer com a minha liderança? É sensacional quando você tem isso em casa, tem uma pessoa que te apoia, Perfeito. que consegue, né? E aí eu vejo que assim, muitas pessoas me perguntam, e quando a gente não tem esse apoio, quando a gente não tem a família, o que a gente faz? A gente tem uma mentoria, por isso que a gente tem essa mentoria Perfeito. para a gente conseguir levar do lado do ponto A para o ponto B, se é o que você quer, a gente vai descobrir isso. Ao mesmo tempo também que eu descobri, que pode ser um pouco controverso o que eu vou falar, é que quando as coisas são muito importantes para você, não divida. Por quê? Você vai dividir alegrias, mas você vai dividir incertezas, medos. Como é que você vai falar para o outro, dar certeza para o outro de uma coisa que você nem tem certeza para você mesmo, né? Por exemplo, quando eu saí do meu trabalho lá no Japão para vir para cá, para o Canadá, as pessoas achavam que eu era maluca, louca, endoidou mesmo, porque essa pessoa trabalhou anos e anos para conseguir o cargo, que conseguiu. Eu trabalhava nas 5 melhores universidades lá em Tóquio, né? Então, assim, como assim? Essa mulher tá ficando louca. Mas aí, o que eu descobri? Que eu não poderia realmente falar para as pessoas, porque, assim, só o fato de eu dizer que eu estava pensando quando estava bem no começo desse processo de transição, já era quase que um susto. E aí, quando eu realmente decidi, eu não falei para ninguém, assim, que eu ia fazer essa transição. Por quê? Eu já tinha tantos medos, os meus medos eram suficientes. Aí você começa a comprar o medo do outro, né? Que assim, isso vai dar errado nisso, vai acontecer isso. E aí, quando você se percebe, você está morando debaixo da ponte sem ter saído do seu confortável sofá, que eu sempre digo, sabe? Então, compartilhe com as pessoas que realmente vão te dar esse apoio. E os meus pais, eu falei bem depois, assim, quando eu estava bem no final, do que eu queria realmente fazer, que eu tinha decidido, porque meus pais, claro, que eles poderiam, eu acho que eles me achariam muito louca, sabe? E sentiriam muito medo, né? Porque eu ainda era, para eles, eu sou uma menina ainda com 50 anos, né? E que tem Seremos medo. sempre e seremos sempre. Eu prefiro entender que o seu L não é de louca, o seu L é de querer ser livre, né? E só nós é que nos amarramos, né? A gente não, ninguém pode nos amarrar, né? Quem mais nos aprisiona, quem mais faz a gente se sentir nesse lugar de desconforto somos nós mesmos. Então, a palavra coragem, ela é muito apropriada nesse momento. É engraçado porque você traz que você prefere se recolher, né? Para não se alimentar do medo do outro, né? Olha como é diferente. Eu já sou diferente. Eu já converso com as pessoas, eu compartilho com as pessoas. Aquilo que é medo delas,
eu consigo separar. E aquilo que elas me trazem de informação, às vezes eu percebo que são coisas que eu não consigo olhar. É como se eu estivesse olhando a minha vida pela lente do outro, pelo talento do outro. Então, isso, para mim, por exemplo, é muito interessante. Eu faço um processo de dividir, de compartilhar e uma escuta ativa. Então, aquilo que a pessoa fala, eu falo, cara, esse medo não me pertence. Eu não tenho esse medo. Eu não tenho esse medo. Eu não sou assim. Então, para mim, o que você falou, eu entendo. Faz sentido para você, para mim não faz. Isso não me paralisa. Então, eu, por exemplo, não vou para debaixo da ponte no meu próprio sofá. Comigo não acontece assim. E aí é que é genial, porque são as diferenças, e essas diferenças é que são complementares. Então, por exemplo, eu compartilharia com você uma decisão difícil, né, por confiança na nossa amizade, né, pela confiança na profissional que você é, no que você tem de bagagem, e eu ia escutar o seu ponto de vista numa decisão que eu sei que sou eu que vou ter que tomar. Porque eu não vou te levar junto na decisão. Uhum. Eu vou levar junto a amizade. E é engraçado os contrapontos e como lidar com situações tão parecidas, né? Aceitando o olhar do outro como uma possibilidade de ponderar. Eu sempre vejo a opinião do outro para ponderar. Faz sentido para mim? Bem, não faz. Pois é, eu, na verdade, fiz bastante cursos, fiz alguns treinamentos, daí eu fiz bastante terapia, na verdade. Sim. E aí, nas minhas terapias e com os meus mentores, que eu acho que eu conseguia me entender e descobrir nesse processo, porque, não sei se é porque eu fiquei muito tempo na vida acadêmica e assim, o dizer, a responsabilidade do falar e do ouvir, ela é muito forte para mim, né? Então, assim, por exemplo, quando eu vou falar alguma coisa também, às vezes eu fico pensando, qual que é o dado que eu posso embasar aqui? Qual que é o fato que eu posso embasar aqui? Mas, necessariamente, a vida não precisa de tantos fatos e números assim, né? E aí, o que eu conseguia me embasar é nas pessoas que tinham essa experiência, né? Aí, sim, eu podia compartilhar. Porque se eu compartilhasse com pessoas que não tinham esse embasamento, eu ficava, às vezes, com medo também de ser influenciada. E passar o medo para outra pessoa, sabe? Eu tinha muito medo de passar o medo para outra pessoa, porque era, assim, quando eu saí do Brasil também, com 19 anos sozinha e mulher, eu também não contei para minha família. Eu fui contar na última semana e minha mãe teve que ir para o hospital, literalmente. Mas susto. Tomou totalmente um susto, mas eu estava com tanta vontade, não queria que o meu mentor, ele fala assim, eu não queria que ninguém colocasse água na minha cerveja, sabe? Eu não queria que alguém falasse assim, não vai dar certo, se alguma coisa der errado, você não sabe falar a língua, enfim. Então, assim, outra dica também interessante, né? Você falar com quem você confia realmente, que vai te apoiar, e de repente ver que tipo de pessoa você é. Por exemplo, eu e a Ju, a gente tem os resultados, mas atua, né, de maneiras diferentes. Então, entender qual que é o seu processo de compartilhar ou não, para realmente ter resultado, você precisa desse apoio ou não. E todo mundo pode ter resultado, Ana. Exato. Todo mundo. A combinação dos 5 talentos dominantes, eles são únicos, né? Então, assim, para você encontrar uma pessoa igual a você com essa ordem, você vai ter que dar outra volta ao mundo. Inclusive, a gente tem até um dado estatístico, né? Para 2 pessoas terem os mesmos talentos na mesma ordem, é 1 em 33 milhões de pessoas, né? Então, você vê que, assim, a gente é único, especial. Com certeza. E a gente descobrir isso, é tão libertador. Eu digo assim, que é libertador, revelador e transformador, sabe? Com certeza, com certeza. E eu acho que o que pode ficar dessa live que a gente está fazendo, dessa questão do empreendedorismo, é isso. O empreender não é para todo mundo, mas todos que decidirem empreender precisam estar dispostos a se capacitarem, se desenvolverem, trabalhar com a habilidade das outras pessoas, desenvolver, capacitar as outras pessoas e estar dispostas a empregarem a sua identidade naquilo que elas querem fazer. Ninguém empreende para poder fazer mais mesmo. Todo mundo que é empreendedor tem um sangue no olho que é muito diferenciado. A gente quer fazer as coisas e a gente quer dar o nosso jeito, mas não é aquele jeitinho brasileiro. É aquele jeito que é o a mais, é o encantar o cliente, é um receber diferente, é um acolher diferente, é fazer a mudança, dar significado na vida dele. Quantas pessoas, Ana, eu ouvi
quantas pessoas ao longo da dança eu ouvi as pessoas dizendo, nossa, eu me conectei com a dança e a dança me trouxe tantos benefícios, né? Hoje, que eu estou na sala de treinamento também, além da escola de sapateado, né, as pessoas falam assim, nossa, esse contato, eu dou um curso de uma semana presencial, são 20 horas, né? E as pessoas falam assim, 24 horas, eu falo assim, você está disposto a gastar um dia, às 24 horas, ao longo desses 5 dias, você está disposto a gastar um dia para você fazer reflexões profundas acerca de quem você é? Porque na hora que você descobre quem você é, e você sabe o que você quer, ninguém te segura. Eu brinco, balão não dá ré, foguete não dá ré. Então, permita-se olhar, né? Permita-se. E você vai empreender, e você vai conseguir. E tudo bem se você olhar e falar, olha, realmente não é meu caso, ou eu não estou no momento de empreender. Acho pouco provável, porque a pessoa que empreende, ela olha oportunidade em qualquer lugar, seja para vender brigadeiro, vender bolo, né? Seja para fazer um convite, seja para formar uma parceria, seja para desenvolver um negócio, seja para dar uma palestra, ela está sempre vendo a vida como uma possibilidade de venda, uma possibilidade de um negócio, de ganhar dinheiro. Isso é a cabeça do empreendedor. A cabeça do empreendedor é assim, tudo é uma possibilidade de negócio, tudo é uma possibilidade, por isso que existem as startups hoje, né? Quantas ideias inovadoras estão acontecendo, surgindo e inovando, né? E mudando a nossa relação com o mundo de uma forma tão diferente de quanto era, não há muito tempo atrás, mas vamos botar aí 40 anos atrás, no ano que eu nasci, 1970. Então, a gente começa a ver essa movimentação. Então, é possível empreender? Sim. Você está preparado? Mas você está muito preparado? Não, eu não estou. Mas você está disposto a se preparar? Né? Você está disposto a abrir mão de coisas que são importantes para você? O que você está disposto a fazer? O que pode te impedir, né, de você seguir? Pensar nesses obstáculos é muito importante nesse processo do planejamento, né? Porque a gente faz esse planejamento pensando só no que pode dar certo, mas a gente entender que a gente pode antecipar, inclusive, alguns obstáculos, alguns problemas, fica um pouquinho menos difícil, não vou falar nem fácil, fica menos difícil você transitar para esse mundo, né? E uma outra coisa, acho que é bastante interessante também, que se você quer trabalhar no mundo corporativo, se você quer trabalhar como CLT, se você quer uma vida mais tranquila, que tudo bem, que parece que assim, tem uma bolha, né, das pessoas falando assim, não, você tem que empreender, você tem que abrir o seu novo negócio, pode ser legal para outra pessoa, mas você não precisa comprar o sonho da outra pessoa. Outro. Que eu acho que é bem importante, às vezes a gente é tão influenciado pelo nosso contexto, pelo pai, pela mãe, pelo amigo, enfim, pelo nosso contexto em geral, que a gente acha que tem que fazer o que o outro faz. E aí, se você fizer o que o outro faz, você vai cair de novo naquela questão, você vai estar insatisfeito daqui a uns anos, você vai estar querendo mudar de carreira novamente. Então, já que você vai fazer essa transição, mas isso não impede de você fazer outras, faça de uma forma muito pensada, bastante consciente e com escolhas bem conscientes, que eu acho que é muito importante, né? Desse planejamento, dessa organização, que eu já estou dando um spoiler, claro, do curso. Gente, eu juro, eu queria muito ter encontrado uma pessoa como você nesse meu processo de transformações, porque é tão gostoso a gente poder falar do que a gente está vivendo e receber esse encorajamento, né? E com essa ferramenta que a gente tem em comum, que é a ferramenta da Galo, que é olhar a vida pelo que a pessoa tem de melhor. Quando você perguntou o que a pessoa pode arrancar de dentro dela, a gente não precisa arrancar nada, né? A gente só precisa dizer para ela, olha, isso aqui tem nome, né? Isso aqui que você faz tem nome. Eu vejo porque nós temos em comum a individualização, né? E nós temos esse olhar carinhoso de quase escanear a pessoa num primeiro momento. E isso faz com que a gente consiga ajudar essa pessoa a se direcionar para aquilo que ela faz bem, para aquilo que dá apoio mesmo para o caminhar dela, para que ela encontre o caminho dela. Não sou eu que vou determinar qual é o caminho dela, mas eu posso ajudá-la a trilhar aquilo que, se ela não teve a oportunidade de ter uma educação de base, uma educação familiar, ou se ela não teve a oportunidade de encontrar professores na universidade, porque os professores fazem esse papel de mentoria. Você que viveu a academia muito mais tempo do que eu, os professores, eles exercem, os mestres, eles exercem esse papel de condução. Então, penso eu que
É muito possível nesse seu curso você apresentar as ferramentas, os métodos, as técnicas, e com certeza, te conhecendo, eles vão ter um plano de ação para eles conseguirem cumprir aonde eles querem chegar, mas eu acredito que quando a pessoa ela encontra o propósito dela, ela olha lá na frente, né? Tá, tudo bem. Mas aí, quais são os passos que ela precisa? É o processo, né? É o corredor, né? Qual foi o processo que ele passou? E você precisa, uma coisa que eu tenho lido muito, isso para mim tem ficado cada vez mais claro, Ana, é a importância da gente fazer metas pequenas. Então, por exemplo, no meu treinamento de uma semana, eu falo para os corretores de imóveis, né? Porque esse é meu público atualmente. E eu falo para eles: olha só, aonde você quer chegar? Qual é o seu grande objetivo? Tudo bem, mas isso é longo prazo. E é de médio prazo e é de curto prazo, mas a gente vai trabalhar daqui a 30 dias. Uhum. E aí eu queria, nesse minutinho final, contar uma história que eu adoro. Eu abro meu treinamento falando o seguinte: existe um almirante que ele foi chamado para ser o paraninfo de uma turma nos Estados Unidos. E ele pergunta para aqueles jovens que tinham acabado de fazer a sua graduação, então, assim, estão loucos por ir para o mercado de trabalho, estão com aquela cabeça, se sentindo mentes brilhantes, assim, aptos a entrarem no mundo. E aí ele começa a fala dele perguntando assim: vocês querem mudar o mundo? E dá aquele silêncio. E ele fala: eu vou dizer como. Comecem arrumando sua cama. Aí o silêncio paira. E ele, no decorrer do discurso, ele fala: se você for capaz de fazer uma pequena ação diária para você, você vai sair, você vai para o mundo, você vai fazer as suas atividades. Uns dias são mais fáceis, outros dias você encontra pessoas importantes, outros dias nem tanto. Mas todos os dias você vai voltar para casa. E quando você chegar na sua casa e você olhar para a sua cama arrumada, você vai ter a certeza de que a primeira pequena atividade diária você fez. Então, que isso renove a sua energia, a sua autoconfiança de que o outro dia está por vir. Então, a sua cama vai estar desarrumada porque você descansou. Levante, arrume a sua cama e saia para o próximo dia. Eu sou apaixonada por essa história, porque todos os dias eu gosto de arrumar a minha cama. É um hábito que eu faço porque os dias são fáceis, outros dias são muito fáceis, outros dias são muito gostosos, mas tem dias que são absurdamente desafiadores. E aí, quando a gente volta para casa e a gente olha para esse nosso planejamento de curto prazo, é muito bom comemorar essa vitória. E você fala: se eu fui capaz de completar essa meta dos 30 dias, qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual é a próxima? E isso é o que hoje eu gosto de dizer, que a gente expande a nossa zona de conforto. Eu começo a ver que nem tudo é intransponível, nem tudo é barreira, nem tudo é problema. Eu preciso saber como lidar com isso. E à medida que eu vou lidando com isso, eu vou ficando mais forte, eu vou ficando mais autoconfiança. E essa pitada de autoconfiança, ela é extremamente necessária para quem empreende. Quem empreende se sente só. Quem está na liderança se sente só. Então, ele precisa buscar automotivação, autocompaixão, conhecimento, para que ele possa estar sempre trabalhando, lidando com as questões dele e a questão que o empreendedorismo traz junto. Sensacional esse fechamento, amei de paixão mesmo, porque é exatamente isso, né? Eu chamo isso não sei se você já ouviu falar numa metodologia japonesa chamada Kaizen, que é da filosofia Zen, que é assim, uma coisa muito simples, mas é que eu morei tantos anos lá, eu morei mais de 23 anos lá, então assim, a gente tem uma filosofia de assim, que o Kaizen é a melhoria contínua, né? De você arrumar a sua cama, outro dia você arruma uma outra, arruma a sua mesinha. É todos os dias essas pequeníssimas atitudes, ações que você faz no dia a dia é que vai fazer essa transformação em médio e longo prazo, que eu acho que assim a gente consegue até fechar, né, essa nossa conversa dessa forma, que assim, se você quer fazer coisas grandes, que você quer empreender, você quer fazer essa transição e que comece com pequenos mínimos passos, e lembrando que é possível fazer essa melhoria contínua, que é preciso ter essa filosofia de vida, esse guia, né, Ju, para a gente poder conseguir algo e se ver
com uma pessoa que é possível conseguir resultados, com uma pessoa que é possível conseguir fazer coisas, que isso gera motivação, né? Quando você entende que é possível fazer coisas, é possível ter resultados. E não precisa ter resultados grandes, é definitivamente arrumar a sua cama, isto é, fazer o básico da sua vida, que eu acho que a gente também precisa parar e pensar, né? Quando a gente quer fazer coisas grandes também, né? Ana, 10 anos de Instituto de Dança Juliana Castro. Eu tive a empresa por 13 anos. Sabe qual foi o nome do meu espetáculo? Kaizen. Olha só. Exatamente por causa disso. Porque eu, ao longo dos 10 anos, com a minha equipe, eu celebrei cada pequeno detalhe das conquistas. Então, não podia ser outro espetáculo, né? O nome do meu espetáculo, eu estudei muito sobre essa filosofia, o nome do espetáculo foi Kaizen. Que legal! Outra sintonia, né? Outra ligação que a gente tem entre a gente. Nossa, Ju, eu ficaria assim horas aqui conversando com você. Que legal, que gostoso que foi esse nosso papo, essa nossa troca, né, de experiência. E muitíssimo obrigada, nossa, de coração mesmo, por você reservar esse tempo para estar aqui conversando comigo, com as pessoas que acompanham o canal também, com seus amigos também. Muito obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço, um prazer. Desejo assim um super sucesso no seu curso. Sou fã de carteirinha, te apoio. Muito. Desejo assim realmente que muitas pessoas possam ter você como parceira nessa jornada, para que elas possam realmente alcançar os seus objetivos, junto com o propósito delas, né? E você também, porque que você se realize, né? Ajudando outras pessoas a fazerem essa transição, porque expertise você tem. Ai, obrigada. E vontade eu quero. E vai conseguir, já está fazendo. Muitíssimo obrigada, Ju, pelo seu tempo, pela sua disposição e por você compartilhar todo esse maravilhoso conhecimento que você tem. Obrigada de coração mesmo. Um beijo, e, gente, amada. Muitíssimo obrigada a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que nos acompanharam do começo ao fim, e muito grata pelo tempo e disponibilidade de vocês também. Abraços!